Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E hoje no nosso quadro Você Entendeu Errado, nós vamos meditar no texto de Lucas capítulo 6, verso 38, que diz assim: Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. É isso mesmo, então fica aí até o final que eu vou te explicar. Na verdade, esse texto está falando sobre o quê? E se você é novo por aqui, é a primeira vez que você está assistindo o nosso vídeo, então seja muito bem-vindo e aproveite, se inscreva no nosso canal, ative também um sininho, que são as notificações, marque a opção todas. Já fez isso? Pronto, então a partir de hoje você não vai perder mais nenhum dos nossos vídeos. Então vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Bem, como eu já falei, hoje nós vamos gravar mais um vídeo do nosso quadro Você Entendeu Errado, e o texto básico que nós vamos usar, Lucas, que eu já li para vocês. Mas antes de eu entrar propriamente no texto, eu quero agradecer você que tem comentado, você que tem compartilhado, e nós já estamos quase chegando em 800 inscritos. Então continue nos ajudando, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que nós possamos alcançar os 1000 inscritos. Então vamos lá. Lucas capítulo 6, verso 28 é um dos textos muito usados. Você já deve ter ouvido muito esse texto, até em conferências, em palestras, em cultos, você já ouviu muito esse texto. Mas, afinal de contas, do que esse texto realmente está falando? Ele está falando de contribuição? Ele está falando de perdão? De que ele está falando na verdade? Para que você possa entender melhor, nós vamos precisar voltar a alguns versículos para que nós possamos entender, na verdade, sobre o que esse texto está falando. E se você prestar bem atenção, em Lucas capítulo 6, quando você pega do verso 20 ao 23, você vai ver o autor falando sobre as bem-aventuranças. Isso mesmo. Então observe que o texto começa falando de bem-aventuranças. E se você continuar lendo, do verso 24 ao verso 26, ele vai falar sobre os ais, isso mesmo. Então ele começa falando sobre as bem-aventuranças, começa a falar sobre os ais, e ele continua falando agora sobre a vingança. É isso mesmo, olha o que diz o verso 27, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então olha como o texto vem se desenrolando. E depois, continuando, do verso 32 ao verso 36, ele vai falar do amor ao próximo. Então observa como o texto vem desenrolando. E quando chega do verso 37 ao verso 38, ele vai falar sobre o juízo temerário, que é proibido esse tipo de juízo. A palavra temerário significa imprudente. Esse juízo imprudente, ele é proibido. E no verso 37 ele começa dizendo assim, não julgueis e não sereis julgados. Então observe que o autor está colocando aqui aquilo que Jesus estava querendo nos passar, que nós não devemos ter conclusões precipitadas, que nós devemos ter muita prudência, quando formos tirar conclusões dos outros, para que não venhamos a julgar de uma forma injusta. Por quê? Porque com a medida com que você julgar, você também será julgado. E ele continua dizendo, não condeneis, quer dizer, não julgue uma pessoa ao ponto de você baixar um decreto sobre a vida daquela pessoa, porque com a mesma medida com que você condena alguém, você também pode ser condenado. E ele termina o verso 37 dizendo, perdoe e sereis perdoado. Então observe que o texto, desde as bem-aventuranças, que vai passando pelo ai, vai passando pela vingança e chega no juízo temerário, Jesus não está falando de contribuição, ele está falando sobre sentimentos que eu e você precisamos ter, sobre cuidados que eu e você precisamos ter. E quando chega no verso 38, que ele vai dizer, dai,
Ele está se falando que nós devemos dar essas coisas, que nós devemos ter o cuidado para que quando nós formos julgar, quando nós formos condenar, quando nós formos perdoar, que nós pensemos bem como agir. Por quê? Porque nós vamos dar e da mesma medida que nós vamos dar, nós iremos receber. E ele diz: dai e dá-se-vos-á. E olha o que é importante, é que Deus sempre retribui de uma forma muito maior. Quando nós decidimos ter muita cautela, quando formos tomarmos decisões precipitadas ou tomar decisões acerca dos outros, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós seremos medidos da mesma forma. E a medida de Deus, ela é muito maior, é muito melhor. Ele continua dizendo: dai e dá-se-vos-á. E ele atribui, e você receberá uma boa medida, você receberá de uma forma recalcada, você receberá de uma forma sacudida, de uma forma transbordante, de uma forma generosa. E o grande segredo para que você tenha um entendimento acerca do que esse texto realmente está falando, ele está no verso 38, na parte B, já no final, que ele diz: porque com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Então olha o que esse texto na verdade trata. Eu não sei se você entendeu errado esse texto. Muitas pessoas usam esse texto para contribuição. Pastor, mas é errado usar esse texto no sentido de contribuir? Queridos, eu não vou te dizer que está totalmente errado se você usar no sentido de contribuição. Por quê? Porque no reino de Deus nós sabemos que tudo é uma semeadura. Tudo se trata de uma semente que você planta e que no futuro você vai colher. Se você usar esse dar de uma forma de uma semeadura, onde você vai estar plantando no reino de Deus a justiça, né? Você vai estar plantando o bom senso, você vai estar plantando o amor, você vai estar plantando esse tipo de coisas, com certeza você vai colher. Mas e quando você usa no sentido de contribuição, nós podemos até usar isso como princípio de contribuição, porque em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz: e isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Se você usar com um princípio de semeadura, eu não vou te dizer que está necessariamente errado, mas o que eu quero te dizer é que esse texto ele não está falando necessariamente de contribuição. Ele está falando de juízo, ele está falando sobre condenação, ele está falando sobre perdão, que nós devemos ter muito cuidado na hora de aplicarmos isso, porque com a medida com que nós aplicarmos isso, essa medida virá sobre nós. Então é sobre isso que esse texto está falando. Ok? E se você gostou dessa explicação, se você está gostando desse quadro, não esqueça de deixar aquele like e também comenta aqui nos comentários o que você achou e também sugira para nós versículos que você tem dúvida, que você gostaria de um esclarecimento. Coloca aqui nos comentários que nós vamos estar lendo e quem sabe no próximo vídeo nós podemos estar explicando e tirando a sua dúvida, ok? E eu vou deixar aqui, bem aqui, o vídeo anterior a esse, que você possa assistir também, que tá muito legal o vídeo anterior a esse. E desde já, a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde e que praga nenhuma chegue na sua casa. E nos vemos novamente aonde? No próximo vídeo. Fui!